Graças a paz, irmãos, amém? Ih, tá meio fraquinho, hein? O povo tá com frio já, nem chegou o frio direito ainda. Vai lá de novo, hein? Graças a paz, irmãos, amém? Amém, melhorou, graças a Deus. Olha pro irmão que tá do seu lado aí, sei que você já deve ter visto eles aí. Fala assim, que bom que você veio, é bom te ver aqui neste lugar. Às vezes você não viu ele durante a semana, né? Vai saber. Amém? Já prepara suas Bíblias aí. É muito bom estar aqui trazendo a palavra do Senhor, mas ao mesmo tempo dá bastante nervoso. Mas eu sei que Deus tem algo para falar aos nossos corações nessa noite, inclusive ao meu. E eu peço que vocês abram seus corações, cada um abra o seu coração para que Deus possa falar profundamente em cada coração, amém? Queria que vocês abrissem, hoje a gente vai ler bastante a Bíblia, tá? Queria que vocês abrissem lá em Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53, do versículo 1 até o finalzinho lá, versículo 12. Todo mundo achou? Amém? Amém, vamos ler. Quem creu em nossa mensagem, a quem o Senhor revelou o seu braço forte, meu servo cresceu em sua presença como tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada belo, nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia, esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados, e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente, por causa da rebeldia do seu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida foi entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa, e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo que resultar da sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que o meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Eu lhes darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte. Foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Amém? Vamos estar orando. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, aqui está a sua palavra, Jesus. Te pedimos, Deus, que o Senhor toca profundamente nos nossos corações essa noite, Pai. Fala, Senhor Jesus, no mais profundo ser de cada um, Deus, da forma que o Senhor deseja, Pai. Derrama a tua unção, Pai, a tua graça sobre este lugar, Deus, e que nós possamos, Deus, continuar sendo abençoados, Deus, pela tua presença aqui, Deus. Te agradecemos por tudo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Bem, gente, eu queria falar um pouco hoje sobre o plano perfeito de Deus e a redenção. Amém? Redenção é uma palavra que eu tenho estudado mais ou menos. Eu passei a gostar ainda mais dessa palavra nos últimos dias,
porque ela tem me tocado profundamente. E muitas vezes nós não paramos para pensar no quão grande é o plano de Deus para nossas vidas, não para nós especificamente, mas para o ser humano em geral. E eu fui pesquisar o que era redenção. E o conceito de redenção é libertação, o conceito secular de redenção é libertação de escravos através de um pagamento, buscar perdão ou se arrepender, onde a pessoa procura uma paz que havia se perdido por causa de erros, por meio de arrependimento. Se redimir, compensando suas falhas. Quando o indivíduo comete um erro, procura se redimir, compensando a falha que cometeu com outra pessoa. E essas alguns conceitos seculares. Em grego, a palavra redenção é lutron, que significa resgate, preço de soltura ou preço de um resgate, que significa reabilitação, libertação, salvação, reparo e resgate. Amém? Então, queria falar um pouco nessa noite sobre o quão grande é o plano de Deus para nossas vidas através da redenção. E, parando para analisar, muitas vezes no nosso dia a dia, nós não paramos para lembrar, nós não refletimos sobre a misericórdia que Deus derrama sobre nós a cada dia. E a graça que Ele derrama sobre nós a cada dia. Porque nós somos seres humanos que não merecíamos estar aqui nessa noite, não é verdade? Nós somos pessoas que não merecíamos estar aqui. Nós somos pessoas pecadoras desde que nós nascemos. O ser humano é pecador desde que nasceu. E se fosse por nossa força, se fosse pela nossa força, pelo nosso preparo, nós não conseguiríamos a salvação. Nós não alcançaríamos a salvação. E como todos vocês conhecem a história da queda do homem, eu vou falar um pouquinho aqui sobre isso, mas todo mundo já conhece, né? Lá em Gênesis 2,17 nos é mostrado o pecado original do homem, onde o homem foi criado para um propósito por Deus, e o homem se desviou desse propósito. Eu fico pensando, estava estudando sobre essa palavra e estava pensando, nossa, a gente era para estar vivendo, nós já éramos para estar vivendo a vida eterna, basicamente. Nós já éramos para não conhecer a morte. Nós, no plano original de Deus, não éramos para conhecer a morte, nem a morte física e nem a morte espiritual. Porque Deus nos projetou assim. Mas o homem acabou caindo, acabou errando, o pecado acabou entrando na humanidade, então nós nos desviamos daquele caminho que Deus projetou para nossas vidas. E então o pecado entrou na humanidade através desse ponto, né? Através de Adão e através de Eva. Um ponto interessante é que Deus ele visitava Adão e Eva, acho que Adão, né? Visitava Adão todos os dias, né, no final da tarde. Aí você começa a imaginar aí, você está lá, imagina uma paisagem bem bonita, assim, uma paisagem que você gosta, começa a imaginar aí. No final da tarde, aquele pôr do sol, que o pessoal gosta de tirar foto, né? Não pode ver um pôr do sol que começa a tirar foto. Imagina esse pôr do sol aí e começa a imaginar Deus chegando perto de você, te chamando pelo seu nome. Imagina na nossa época aí, vamos tomar um cafezinho, Deus falando para você. E era assim com Adão, Deus chegava no final da tarde ali, eu imagino que no pôr do sol, tal. E ele conversava com Adão, perguntava, sei lá, como foi o dia de Adão. Deus tinha intimidade com o homem ali, né? Naquele momento, no jardim. E aí eu fico imaginando, né, aquelas paisagens lindas que eu gosto. E como seria, né, se nós estivéssemos naquele momento, se nós estivéssemos vivendo aquela situação. Quão bom seria, né? Mas então o pecado entra na humanidade. E essa intimidade que Adão tinha com Deus é quebrada ali naquele momento. Então, aquilo que era tão bom, né, aquele momento que era tão bom, acaba tendo um fim trágico por causa do pecado que entra na humanidade. E, através daquele pecado, então, todos nós, descendentes de Adão, estávamos condenados. E a Bíblia fala que, lá em Romanos 6,23, que o salário do pecado é a morte. Então, através daquele pecado original que entrou na humanidade, então nós estávamos todos condenados à morte.
E como que um ser humano, como que uma pessoa, agora começa a imaginar você, como que você poderia se livrar desse pecado, dessa morte? O que a gente poderia fazer para se livrar disso? Nós não temos força, né, para fazer nada, porque é muito maior do que nós. E no Antigo Testamento, quase todas as coisas que eram segundo a lei, elas se purificavam através do sangue de um animal. Então, se a gente avançar mais na história, então, lá nos tempos de Moisés, de Êxodo, Levítico, então, os sacerdotes, para purificar os pecados do povo, ele derramava o sangue de um animal ali para remir todo o pecado do povo. Lá em Hebreus 29 fala isso. Também. Vamos ver. Onde que eu parei aqui? Queria que vocês abrissem Levítico, a Bíblia. Queria que você colocasse aí para mim também, João. Levítico 4, 17 ao 21. Para a gente ter um pouquinho uma noção de como era no tempo da lei, no caso, né, que era no Velho Testamento. E o sacerdote, todo mundo achou? Achou? O sacerdote molhará o seu dedo naquele sangue, o aspergirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu. E daquele sangue porá sobre as pontas do altar que está perante a face do Senhor, na tenda da congregação. E todo o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto que está diante da porta da tenda da congregação. E tirará dele toda a sua gordura e queimá-la sobre o altar. E fará a este novilho como fez ao novilho da expiação. Assim lhe fará, e o sacerdote por eles fará propiciação, e lhe será perdoado o pecado. Amém. Até isso, João. Então, nós vemos que na época do Antigo Testamento, no tempo da lei, o pecado do povo ele era expiado através do sacrifício de um animal, através do derramamento de sangue de um animal. E então, como a gente falou no começo, a palavra redimir significa comprar os direitos também. O termo era usado especificamente em referência à compra da liberdade do escravo. Então, o povo ali naquele momento que ele pecava, que ele cometia algum erro, o profeta, o sacerdote, ele ia, sacrificava um animal, e através desse sacrifício desse animal, todo o pecado do povo era remido. Então havia ali remissão, havia o perdão dos pecados através daquele sacrifício. E aí nós entramos no tempo da graça, que é a partir do Novo Testamento. E é algo tão incrível que, a partir do Novo Testamento, a partir da vinda de Jesus, já não mais era necessário um sacrifício de um animal para que fossem remidos os pecados. Porque o verdadeiro cordeiro, o cordeiro que, desde lá o Antigo Testamento, nós vimos várias referências, várias profecias daquilo que estava por vir. Por exemplo, um derramamento de sangue no Éden, o primeiro derramamento de sangue que teve lá, que Deus sacrificou ali um cordeiro para fazer vestes para Adão e Eva. Então, ali já estava representando que um cordeiro havia de vir para salvar toda a humanidade, não é verdade? E se você para ler a Bíblia e analisar todos esses sinais, sabe, tipo, é algo tão incrível que tudo já estava nos planos de Deus. Aquela história de José do Egito, que ele foi vendido como escravo para se tornar governador do Egito lá na frente, para salvar os pais dele ali, né, a terra dele, a família dele, tudo estava nos planos de Deus. E da mesma forma, a vinda de Jesus, o sacrifício de Jesus estava nos planos de Deus. Deus é onipotente, onisciente, onipresente, Ele sabe de todas as coisas. E sabe de todas as coisas em todos os tempos, então Ele sabia já tudo o que ia acontecer. E Jesus, então, Ele veio no tempo da graça. E lá em 1 João, queria que vocês abrissem também, 1 João 2, do 1 ao 5. Todo mundo achou? Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis.
E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisso sabemos o que conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Até aí. Amém? Então isso é tão incrível, porque a partir desse momento, a partir da vinda de Jesus, nós não precisamos mais de sacrifício, nós não precisamos mais de um intermediário para se chegar a Deus. Porque Jesus é aquele que nos liga diretamente a Deus. Jesus é aquele que veio para que fosse quebrado, para restabelecer, na verdade, aquela intimidade que foi quebrada no passado. E eu fico tão admirado com Jesus, porque nós não merecíamos nada disso. Imagina aquela pessoa que nasce criando problema, cresce criando problema, e morre criando problema. Aquela pessoa que você olha assim e fala assim, nossa, essa pessoa aí não merece nada de bom na vida. Mas Jesus, ele veio por todas as pessoas. Jesus, ele morreu por todas as pessoas. Aquelas pessoas boas, as pessoas más. Jesus morreu pela prostituta. Jesus morreu pela pessoa boa para a sociedade, vamos dizer assim. Jesus morreu para o bandido. Jesus morreu para todo mundo. E a gente fica pensando assim, mas eu sou uma pessoa boa. Eu faço as coisas boas na minha casa. Eu lavo a louça, essas coisas. E eu não sou uma pessoa má, mas apenas através do pecado original, nós já estávamos condenados. E Jesus foi tão maravilhoso que ele veio para quebrar esse pecado desde a sua criação, né? Desde Adão. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia mais uma vez, lá em Efésios, capítulo 2. Versículo 8 e 9. Coloquei para mim, João? Eu acabei de ler, né, no caso. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Então, como eu tinha acabado de dizer, não importa o que a gente faça, não importa as nossas obras, não importa o nosso esforço para alcançar a salvação. Se não fosse por meio da graça de Deus, se não fosse por meio da misericórdia de Deus, nós não conseguiríamos. Vindo para cá, eu estava pensando assim, meu Deus do céu, né? Tipo, eu não sou nem merecedor de estar lá em cima pregando a palavra. Tipo, é muito difícil, eu não consigo falar direito na frente das pessoas e tal. Então, tem tanta gente mais preparada para isso. Eu não sou merecedor, né? E analisando o texto que eu queria falar, tipo assim, graça é realmente isso. É um favor imerecido. Ela é graça justamente por eu não merecer. Então, Jesus, ele nos salvou, ele nos purificou através da graça. Mesmo nós não merecendo, ele nos salvou. E eu queria deixar mais uma palavra para vocês, lá em 1 Pedro. 1 Pedro. Eu queria que vocês colocassem de pé já. É uma palavra bem curtinha. Primeira Pedro, capítulo 1. Versículo 18 e 19. Amém. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais.
mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingindo. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um puro coração, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, viva, que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta palavra que entre vós foi evangelizada. Amém até aí. Queria que o Nil colocasse a música que eu tinha pedido. Queria que você fechasse seus olhos neste momento e começasse a refletir nessa canção. Muitas vezes durante o dia nós não paramos para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Não paramos para agradecer a Ele por estarmos vivos, porque se não fosse por Ele nós não estaríamos vivos hoje. Nós não paramos para agradecer a Ele pelo nosso emprego, pela nossa família. E se não fosse por Jesus, nós não teríamos nada, nós não seríamos nada. Vai falando com Deus no seu lugar, adore a Ele. Às vezes você não falou com Ele nessa noite ainda. Porque mesmo nós sendo pecadores, Ele morreu por nós naquela cruz. Mesmo nós não merecemos, Ele morreu por nós naquela cruz. Tu és santo, Jesus. Nós te adoramos, Deus, pela Tua graça. Porque se não fosse por Ti, Senhor Jesus, pela Tua graça, nós não seríamos nada, Pai. Senhor Jesus, nós possamos, Pai, mudar nosso jeito de ser. Nós possamos, Deus, Te adorar e Te louvar, meu Pai, em todo momento. O resplendor da glória do Pai. Jesus, nós sabemos, Deus, que tudo que o Senhor passou não foi em vão, Pai. Ele todo o sofrimento, toda a dor foi para salvar toda a humanidade, Deus, para me salvar, para salvar cada um que está aqui, Deus. Deus, que o Senhor venha tocar em cada coração, Deus. O Senhor venha mostrar, Senhor Jesus, o como nós somos falhos, Pai. Mas que mesmo sendo tão falhos, o Senhor nos ama, Deus, o Senhor nos aceita, Pai. O Senhor nos redime dos nossos pecados, Pai. Nos traz a remissão, Deus, a redenção. Já todo sustenta pela palavra. Deus, que a Sua palavra seja viva, Pai, nos nossos corações a cada dia, Deus. Que nós possamos, Deus, entender que nós não somos merecedores de nada, Pai. Que nós não merecemos o Teu amor, que nós não merecemos a Tua graça, Senhor Jesus, mas mesmo assim o Senhor nos cobre com ela, Deus. O Senhor nos cobre com a Tua graça, Senhor Jesus, a cada manhã, Deus. Porque mesmo nós não merecendo, o Senhor nos ama, Pai. O Senhor derrama o Seu amor sobre nossas vidas, Deus. Te agradecemos, Senhor Jesus, porque o Senhor está conosco, Pai. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor nos purificou, Pai. É santo, Deus. Entregue seu coração a Ele nessa noite.
Adora Ele nessa noite. Ele é santo, Ele está aqui neste lugar para te salvar, para te ajudar. Tu és santo, Senhor Jesus. Nós te adoramos, Deus, pela tua misericórdia, Pai. Te adoramos, Deus, pela tua redenção, Deus. Porque o Senhor nos comprou de volta, Deus. Nós estávamos condenados, mas o Senhor nos comprou de volta, Pai. Nós estávamos mortos, Deus, espiritualmente, Senhor Jesus. Mortos fisicamente, mas o Senhor nos comprou de volta, Pai, através do seu sangue, Jesus. Ele comprou cada um de nós que estamos aqui nessa noite. E Ele comprou com preço de sangue. A Bíblia fala que não há ouro, não há prata que compre o preço de uma alma. Que compre uma alma, porque não há valor suficiente para comprar uma alma na terra. E Jesus comprou com o seu sangue. Amém? Ele comprou cada um de nós. E nós somos salvos por causa da graça dele. Que isso é para mim também, que nós possamos viver nossos dias sabendo quão grande é o amor de Deus por nós, para nós, sabendo que alguém morreu para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite, ouvindo a palavra dele, adorando a ele. Que nós possamos entender o tamanho da responsabilidade que nós temos, que é viver aqui na terra para pregar a palavra de Deus, para levar o evangelho a toda criatura, para viver como Ele quer que nós vivamos. E é uma responsabilidade tanto, né? Porque Jesus, o Criador, morreu por nós. Aquele que pode todas as coisas veio na terra, desceu como um homem e morreu por mim e por você. Aqueles que não mereciam nada, aqueles pecadores que já estavam condenados. E eu fico olhando o tamanho da minha insignificância perante um Deus tão grande, um Deus misericordioso, que Ele nos ama de uma forma tão grande para poder entregar seu único filho para morrer no nosso lugar. Então que nós possamos estar crescendo em Deus nesse período de quarentena, que nós possamos estar chegando mais em Deus, buscando a Ele cada dia mais, lendo a Bíblia, buscando entender os ensinamentos de Deus para nossas vidas, orando, intercedendo, e que nós possamos usar essa situação que nós estamos passando nos dias de hoje para crescer mais em Deus, para saber mais dele, para nos aproximarmos, para a gente ter um pouquinho mais daquela intimidade que uma vez o ser humano teve com Deus. Amém? E eu quero que você dê uma salva de palmas àquele que morreu por nós, que está aqui nessa noite, amém? Deus abençoe cada um de vocês.